Gostaria de partilhar convosco uma operação que eu realizei em Forex e tentar vos explicar o porquê que eu realizei essa operação. Às vezes partilho os resultados das minhas negociações de Forex no meu Instagram e muita gente fica curioso em saber o que é, como funciona, como também podem fazer. E neste vídeo eu gostaria de partilhar um pouco das minhas operações de Forex e hoje, neste vídeo de forma concreta, partilhar convosco sobre uma determinada operação que eu partilhei com o pessoal do Instagram e ficou muito curioso porque aquela operação foi uma operação que ganhei muitos pips durante a operação. Então, fique comigo. Já aqui na tela do meu computador, deixa eu abrir aqui o MetaTrader. Aqui no MetaTrader, vou tentar vos mostrar a operação que eu fiz. Em 4 horas, vocês podem ver aqui a operação registrada. Aqui foi o ponto de entrada, vocês podem ver nesse ponto. Aqui foi o ponto de entrada e aqui foi o ponto de saída. Então, a operação rolou neste percurso, deste ponto até este ponto. Eu vou partilhar convosco a minha tela no Trade Envio. Aqui no Trade Envio, como vocês podem observar, esta zona que está marcada rosa é a zona da minha liquidação da minha operação, ou seja, stop loss. E essa zona que está marcada vermelho, a verde, é a zona do take, o que significa que se o preço fechar dentro desta zona verde, a operação foi bem sucedida. E se fechar nesta zona rosa, a operação foi negativa. E também, antes de ir na questão mais técnica, para vos explicar como é que eu realizei essa operação, o porquê que eu realizei essa operação, é importante vocês identificarem o meu ponto de entrada, aqui, esse é o meu ponto de entrada, e a operação se desdobrou nesses trâmites. Então, agora vou tentar vos explicar o porquê das minhas ou da minha operação. Ainda aqui no Trade Envio, vou mudar isso para o gráfico de 4 horas. Gráfico de 4 horas, gráfico de 4 horas, me sinto mais confortável fazer aqui as minhas análises para depois tomar as minhas decisões num tempo gráfico menor, tipo de 1 hora, que normalmente eu opero e acompanho a minha operação. Aqui no gráfico de 4 horas, temos aqui, importante traçar já o histórico, o passado do gráfico. É muito importante traçar o passado do gráfico. Primeiro, eu traço aqui um canal de baixa. Teve aqui um canal de baixa muito forte durante a semana passada. Então, esse canal de baixa, como vocês podem observar, está aqui, canal de baixa. Deixa eu marcar aqui. Se vocês observarem, o preço trabalhou neste canal de baixa. Então, canal de baixa já traçado, mas antes de continuar aqui a vos explicar o porquê dessa operação, eu também queria vos informar algo muito importante, que o pessoal que opera Forex ou tem interesse de operar em Forex, eu aconselho que operem em mesa apropriatória, porque se vocês tentarem utilizar o vosso capital para operar em Forex, vai ser muito desgastado e vocês correm risco de gastarem muito dinheiro e sem terem sucesso, porque o Forex é um mercado muito alavancado, onde estão posicionados instituições com um poder financeiro muito alto. Então, imagina você, uma pessoa singular, tentando operar com uma banca de $100. Então, é meio que um valor, uma gota no oceano. Então, fica muito difícil você tentar operar Forex com este capital. Por isso,
eu recomendo que comecem com mesa proprietória. E para isso eu trouxe esta mesa que eu estou a operar nela já desde o ano passado. E vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem tiver interesse também pode ir lá e operar nesta mesa. Então, isso aqui eu recomendo porque na mesa proprietória você vai pagar para teres acesso a um determinado valor que a mesa vai te proporcionar de acordo com as tuas condições financeiras. Você pode ter acesso a uma mesa de $10.000, pode ter acesso a uma mesa de $5.000, uma mesa de $25.000 e por aí fora. Com seu capital, dificilmente vais ter possibilidade de operar com um valor muito alavancado, muito alto. Então, como não tens essa possibilidade, recomendo que vás em mesas proprietórias, sempre melhor. E, então, já que na nossa operação, que nos rendeu um lucro muito top, temos aqui já traçado o nosso canal de baixa. Esse canal de baixa já está definido. E, como vocês podem observar, o preço trabalhou neste canal de baixa, neste canal, como vocês podem ver, completamente obedeceu este canal de baixa muito bem. O preço estava a trabalhar aqui nesse canal de baixa, foi trabalhando nesse canal de baixa. Aqui tentou romper o canal, mas depois voltou no canal e aí foi trabalhando, obedecendo sempre o suporte e a resistência do canal de baixa. Até neste determinado momento, quando o preço voltou no canal de baixa e simplesmente rompeu com muita força e depois já não voltou. Se vocês prestarem atenção aqui, vocês vão entender o momento que ele rompeu. Rompeu aqui com esta vela e depois vieram velas verdes, mostrando que o preço tem muito interesse de continuar a subir. Ou seja, que o preço estava a definir um novo padrão, que o padrão do preço já não seria queda, mas a reversão deste mesmo canal, que era de queda, para o mercado começar a subir. Então, a partir deste momento, o mercado começou a subir no gráfico de 4 horas. E mudando para o gráfico de 1 hora, vamos aqui mudar para o gráfico de 1 hora. E mudando para o gráfico de 1 hora, vê que ainda assim o nosso canal de baixa está aqui, bem, o preço ainda obedeceu o canal de baixa, deve sim obedecer, está aqui, canal de baixa, onde o preço foi trabalhando, este no gráfico de 1 hora. Então, o preço ainda obedeceu este canal de baixa, e como vocês podem ver, é um canal muito forte. E depois rompeu, aqui já em 1 hora. E vê, quando o preço rompeu este canal de baixa, ele formou o quê? Ele formou aí, rompeu aqui, como vocês podem ver, com esta vela verde. Depois de romper, o preço começou a subir. Subiu. Aqui o preço subiu, rompeu, subiu, até neste ponto. E depois fez o quê? Veio tentar testar a zona rompida, que é o famoso pullback. Depois do preço fazer esse pullback, depois de fazer o pullback, ele simplesmente fez o quê? Ele simplesmente subiu. Simplesmente, pá, despencou. E vê, quando o preço começa a subir, ele volta a formar um canal. E dessa vez é um canal de alta. Um canal de alta bem estruturado. O preço aí
formou. E para dizer o quê? Primeiro, é que eu opero, a minha estratégia é a estrutura do mercado. A estrutura, você pode operar o que? Estrutura, pode operar a estrutura de queda, a estrutura de alta e por aí fora. Então, depois de você identificar uma determinada tendência, você vai ver se vai perceber se é tendência de alta ou de baixa. Então, vais marcar os pontos fortes dessa tendência. Se tem aí uma LTA, uma LTB, vais marcar todos esses pontos e depois identificar uma possível estrutura. E como você vai identificar a estrutura? É muito simples de compreender a estrutura. Muito simples mesmo de compreender a estrutura. Esse canal que eu marquei aqui, isto é uma estrutura. Isso é uma estrutura de preço. Então, o preço estava num canal de queda, uma estrutura de baixa. Depois do preço romper esta zona, então, ele também definiu aqui uma outra estrutura, que é a estrutura de alta. Vou marcar aqui o canal para vocês compreenderem o que eu estou a falar. Vamos lá. Definir aqui essa estrutura de alta. Aqui temos a estrutura de alta definida. Deixa aqui vos mostrar. Aqui você consegue ter já uma percepção do gráfico de forma diferente. Estamos aqui no TradingView. E aqui o preço definiu já estruturado. Nesse primeiro ponto, nós temos uma estrutura de queda, de baixa, neste ponto. Se vocês conseguirem perceber, isso vai vos servir, esse vídeo vai vos servir de muita ajuda, porque isso é uma videoaula. Nessa estrutura de queda, o preço começou a cair. O que é que você identifica? Você identifica sempre topos descendentes. O que são topos descendentes? Os topos descendentes é que o preço vai ter sempre topos cada vez mais baixos um do outro. Vou tentar marcar aqui o que eu estou a falar. Vocês vão ver aqui um topo. Vão ver aqui também um topo. Outro topo. Outro topo. Então, esses topos são descendentes, ou seja, eles vão sendo cada vez mais baixos um do outro. Com exceção desse, não significa que todos devem ser necessariamente ou obedecer necessariamente o mesmo padrão. Não necessariamente. Por exemplo, esse não obedeceu o padrão que os outros estavam a obedecer, mas os topos devem ser descendentes. E os fundos vão obedecer a mesma lógica dos topos. Se os topos são descendentes, os fundos vão ser quê? Ascendentes. E do mesmo jeito, é para a estrutura de alta. Na estrutura de alta, é o inverso. Se os topos na estrutura de baixa são descendentes, os topos na estrutura de alta vão ser quê? Ascendente. Um topo vai ser sempre superior a outro. Vamos lá ver na lógica. Temos aqui um topo, outro topo, outro topo. Então, aqui temos sempre topos maiores um do outro. Sempre os topos são maiores. Então, estamos diante de uma estrutura de alta. Depois de você identificar esse padrão no mercado, você deve priorizar o quê? Priorizar compra. Então, foi o que eu compreendi e o que eu priorizei nesta operação. Eu priorizei aqui uma compra. Nesta região, eu entrei comprado até este ponto. Eu entrei nesta região até aqui, até o topo, onde o preço está a trabalhar até neste preciso momento. Agora, se eu quiser fazer novamente uma operação, o que é que eu vou aguardar? Logicamente que o preço está de
alta. Como o preço está em alta, obedecendo à estrutura de alta, eu vou avaliar o quê? Primeiro o passado do gráfico. Tenho que avaliar o passado do gráfico. O passado do gráfico vai me dizer claramente se o preço vai continuar a subir ou não. Então, eu olho para o passado do gráfico. O que é que tenho no passado do gráfico? Eu tenho aqui topos. Tenho aqui, isso vai consistir em que é um alvo que o mercado vai tentar alcançar. Então, eu saí mesmo já desta negociação porque já estava próximo desse alvo, então tive que sair. Agora, tem outros alvos. Tem outros alvos que você pode ver. Tem aqui outros alvos. Então, possivelmente, o alvo que o preço vai alcançar nesta operação é aí, nesse ativo Euro-USD, Euro-AUD, para operar Euro-AUD, é nesta região. O preço vai chegar nesta região. Mas, normalmente, o preço não sai de um certo ponto até naquele ponto, sem fazer movimentos de correção. Então, eu vou aguardar movimentos de correção para me tentar entrar nesta operação. O movimento de correção possivelmente vai acontecer. O preço está a trabalhar aqui, movimento de correção. O preço deve romper esta região. Depois de romper, o que é que faz? Volta para corrigir e aí aproveito e realizo uma compra de acordo com o padrão ou a estratégia que eu utilizo. E depois do preço continua a subir. Bem, isso são questões básicas, muito básicas do mercado financeiro, muito básicas de análise gráfica, que todo mundo, todo trader poderia dominar. E todo trader iniciante, todo trader intermédio consegue identificar isso que eu estou a falar. São comportamentos básicos, mas com um nível de assertividade muito alto. Então, esta entrada que eu realizei nessa operação me rendeu o que me rendeu, graças a essa leitura gráfica que eu fiz e saí vitorioso nesse trader. Mas eu vou com certeza realizar uma outra operação. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas eu vou aguardar uma oportunidade para realizar uma entrada. Então, eu já identifiquei o meu alvo, o alvo é em cima do gráfico, e depois vou realizar uma operação. Outra coisa, day trader é algo muito arriscado. Então, como é algo muito arriscado, eu prefiro fazer o quê? Swing trader. Com swing trader, eu como opero em tempos gráficos mais longos, deixa eu colocar aqui, por exemplo, tempo gráfico de um minuto, de um dia, né? Eu também gosto muito de observar. O tempo gráfico de um dia, a nossa operação no tempo gráfico de um dia fica assim. Então, significa que no tempo gráfico de um dia temos como alvo esses topos. Aqui é um topo, é um alvo. Aqui é outro alvo. Então, no tempo gráfico de um dia, os nossos alvos estão aí. Isto é um alvo muito grande, porque isso é o vela de um dia. Mas nos tempos gráficos de 5 minutos, de 15 minutos, os alvos vão sendo mais pequenos. Por quê? Porque você está a operar um trade mais curto. E se você está a fazer um trade mais curto, a margem de risco é maior, porque você vai ter que ficar muito exposto no mercado, esperando a oportunidade, fazendo o trade e saindo do trade. Já eu, que prefiro operar em tempos gráficos mais longos, não preciso necessariamente ficar constantemente no gráfico. Eu entro no gráfico, faço a minha leitura e depois saio para fazer uma ou outra coisa. Por exemplo, tempo gráfico eu prefiro operar 4 horas. Então, faço a minha leitura em 4 horas, depois vou fazer o que puder. E depois, quando tiver a entender que o preço alcançou uma região interessante ou já alcançou o meu alvo, volto a fazer a minha negociação. Então, pessoal, esse era o vídeo que eu queria partilhar convosco. Se você ficou até aqui, muito obrigado. E para você que não me segue no Instagram, tens que me seguir, Lolos Trader. Vai lá, me siga no Instagram, para você acompanhar o dia a dia das minhas operações no mercado de Forex. Pode não ser Forex, pode ser uma outra coisa, mas fique ligado ao meu Instagram, tá certo? Então, era isso que eu queria partilhar convosco. Estamos juntos. Que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo.